Boa noite. Hoje mais um dia, numa noite bonita. Falar do capítulo 1164 do mangá de One Piece. Bora se inscrever aí no canal para entrar na tripulação, é todo mundo convidado. Nunca é tarde para convidar um tripulante novo. O Luffy convidou o Zoro lá nos primeiros capítulos do mangá, nos primeiros episódios do anime, agora está convidando o Loki. Nunca é tarde. Se tu começou a assistir One Piece faz pouco tempo, esse ano, ou se tu já está assistindo faz 15 anos, 20 anos, não importa. Todo mundo faz parte da tripulação, todo mundo vai encontrar One Piece. Então bora falar do capítulo 1164 de One Piece. Eu tô aqui com o meu chapéu, o Joy Boy. Vai dizer que o Joy Boy entrou na sala de conversa. É o host dessa reunião, dessa conversão, Joy Boy com esse chapéu. Uma roupa aqui bem estilo Luffy, chinela havaiana. Então bora falar do episódio 1164 que já começa na porradaria, né? Já começa lá com o Rox lá, bem louco, querendo quebrar o Imu. Só que não sabe, o Imu ele tem um poder meio que absoluto do mal, né? Tipo, ele é louco, assim. Foi cortado no meio. Foi o Rox, o Kaido, o Big Mom, Barba Branca, Garp, Roger, todo mundo pra cima. Todo mundo ao mesmo tempo e o bicho lá continua em pé como se não fosse nada. Não aconteceu nada, tô aqui. E o Rox, ele manda o Rox matar a família dele. Só que o Rox diz, não subestime a humanidade. Quem mandava no mundo era Dave G. Jones. E é por isso que você sente medo. E o Rox não para por aí. Qual nome te causa mais medo? David Jones ou Joy Boy? E o Imu, né, com aquele orgulho absoluto, com aquela arrogância sem fim, né, diz, esse aí nunca foi rei. O Imu é o rei da mentira, né, o rei da arrogância, né? Mas ele sabe que dentro do Imu, ele sente medo do David Jones. E ele sente medo da promessa. É por isso que ele quer obrigar o Rox, o David Shebeck, a matar o filho dele e a esposa dele, para acabar com a linhagem David Jones. Mas não adianta, o destino não funciona dessa maneira. E, né, por um acaso divino, que nada é acaso, né, tudo é Deus, o Kuma estava lá, esperando. Não, mas será que tem alguém aqui que a gente ainda pode salvar? Será que tem alguém aqui ainda precisando de ajuda? Essa mente do Kuma de fazer o bem, sem olhar quem, de fazer esse coração gentil do Kuma, foi lá e pá, mandou o Barba Negra, né, o Tite, o Baby Tite e a Ares para longe. Vai saber para onde é que eles foram, né? Importante que eles estão a salvo agora. Mas o Imu talvez tenha pensado que eles morreram. Mas ele mal sabe ele que eles estão vivos. Bem, o Rox, ele tá louco. Ele virou um demônio completo. E eu sempre enfatizo essa questão do mal e do mal absoluto. O Rox, foi alguém infame, que propagou medo, que espalhou medo pelos mares, mas ele não é alguém totalmente mal, completamente mal. Agora que o Imu fez o Dome Reverse, agora ele tá meio demoníaco, agora ele quer matar todo mundo, mas na verdade ele é um escravo de Imu. A vontade do Rox ainda está nele. Por isso que ele diz, o Roger escuta. Roger, Garp, me matem, por favor. Porque o Rox, o David Shebeck ainda está ali. Só que o Dome Reverse tomou conta. O Dome Reverse tomou controle. E isso é muito louco. Mas agora o que a gente precisa? A gente precisa que o Roger e o Garp derrotem ele. E o Rox o David de Shebeck está implorando por isso. Porque ele sabe que do jeito que ele está, ele só vai ser uma máquina assassina na mão de Imu. Se o Imu falar assim, mata todo mundo que está nessa ilha, não deixa um, ele vai lá e mata. Aniquilação total. Que é isso que é a antivida. O anticristo é isso. Cristo é a vida e anticristo, antivida. E é isso, matar todos, não deixar um. Mas o Rox, ele continua, o David de Shebeck, ele continua sendo controlado pelo Imu, né?
E ele começa a atacar os próprios companheiros. E todo mundo percebe que ele está diferente. E eu acredito que o grande clímax desse capítulo foi em cima dessa transformação do Rox, né? Também teve ali falando do pessoal querendo sair da ilha, desesperado, os Tenryubitos querendo sair da ilha, querendo responsabilizar o responsável, né? Mas o responsável é Imu, por todo aquele caos. E deixa eu ver o que mais aconteceu. E eu acredito que foi isso. Bem, agora falando da questão que eu sempre falei, que eu ia falar do capítulo em si sempre, do 1164 e um pouco da Bíblia. O Oda continua explorando isso na série, né? Colocando essas questões bíblicas de agora mais tipo de possessão, porque o Dome Reverse nada mais é do que uma possessão demoníaca. O Dome Reserve. Dome talvez seja de Dominion, alguma coisa reversa, tipo uma questão demoníaca. Mas é uma possessão. O Roxer está possuído, tanto que a voz dele ainda está falando, mas o Dome Reverse, o demônio já, tipo... Não, o demônio está ali, mas a alma do Roxer ainda está ali dentro, querendo falar, querendo... me ajudem, por favor, me matem. Então, tipo, isso seria uma possessão demoníaca. E o Imu é uma possessão demoníaca 24 horas por dia, 7 dias na semana. E é isso que a Bíblia fala lá da besta, do que recebeu o poder do dragão. Uma possessão demoníaca, uma possessão, no caso a besta, o Leviatã, que já é um demônio, mas recebendo o poder de um demônio mais poderoso ainda, que é o dragão. 24 horas por dia, 7 dias na semana, durante a grande tribulação lá. E o Abaddon, a mesma coisa, uma possessão demoníaca, um humano demonizado. Vai tacar o terror e vai fazer o primeiro ai dos 3. Então o Oda está colocando muito da narrativa bíblica. E quem entende a Bíblia, quem conhece o livro Apocalipse, o livro de Daniel, acaba percebendo o que o Oda está falando. E eu percebo que o Oda sabe muita coisa sobre a Bíblia, só pelo que ele está colocando. Mandei uma carta para ele pro próximo SBS. E eu tenho certeza que ele vai ler. Vai demorar um pouco para chegar a carta. Eu mandei no final do mês passado. Vai demorar um pouco para chegar. Mas ela vai chegar e vai demorar um pouco ainda, depois que ela chegar ainda para ele ler. Mas ele vai ler, porque ele, segundo ele e a equipe dele leem todas as cartas. Eles priorizam as cartas que estão escritas em japonês. E eu escrevi justamente em japonês. Então a carta que eu escrevi é relacionada também à questão do One Piece, a ligação do One Piece com a Bíblia, com as escrituras bíblicas. E eu acredito que o Oda vai se emocionar muito. E a gente sabe que o One Piece, o Oda já confirmou que agora o arco é o último. Então que estejamos todos juntos, preparados, convidando mais pessoas para assistir One Piece junto com a gente, formando grupos, né, de pessoas que assistem One Piece. E que a gente possa se fortalecer junto, porque o Luffy, que ele está fazendo? Ele está se fortalecendo. Ele é a tripulação dele. E a gente também, a gente não é diferente, a gente precisa se fortalecer. Fisicamente, mentalmente e espiritualmente, para alcançar o One Piece juntos. Porque o One Piece, ele é um significado, o One Piece é real. Ele significa tanto que o One Piece é real, no sentido de ele existir de verdade no mundo de One Piece, mas o One Piece, ele é real. Ele existe. Então, a gente sabe, quando o Luffy encontrar o One Piece, a gente também vai encontrar. Então a gente precisa preparar o nosso espírito, preparar o nosso corpo físico, fortalecimento, né? Tipo, exercício físico, alimentação saudável e tal. Evitar os vícios, né? Tipo bebida, álcool, cigarro, outras coisas que fazem mal para o nosso corpo. Muito doce, alimentos ultraprocessados, essas coisas fazem tudo mal. E a gente tem uma alimentação mais saudável e bastante exercício, tipo calistenia, corrida, natação, esses exercícios que treinam tanto a respiração
quanto a força física, a resistência muscular, né? E tanto o fôlego físico, o condicionamento cardiorrespiratório. E daí do mais espiritual também. E talvez por meio de meditações, orações, grupos de estudo, grupos de aprendizado, né? Que a parte espiritual é importante. E o Luffy está sempre treinando a parte espiritual dele. Quando ele ajuda os amigos dele, quando ele escuta o que o amigo dele tem para dizer, que está sofrendo tem para dizer, o Luffy tem uma empatia muito forte. E isso vai estar fazendo com que ele chegue ao One Piece. Percebe que o Luffy está chegando cada vez mais próximo ao One Piece, porque ele é um rapaz muito gentil, muito empático, que gosta muito dos seus amigos, que quer proteger os seus amigos a todo custo, e está disposto a qualquer coisa para defender os seus amigos, inclusive choques físicos, embates físicos. Então é porque isso está tornando ele mais próximo do One Piece. E é legal de ver isso, que o Luffy ele é sempre salvo por forças que ajudam ele. Às vezes o Luffy sozinho não consegue, mas vem amigos que gostam muito dele, que ficam do lado dele e salvam ele. E isso eleva o Luffy. Faz o Luffy chegar mais longe. Isso é muito interessante do One Piece. Então as amizades, o bom convívio, a empatia, a solidariedade, faz a gente chegar mais longe. Então essa é a reflexão, né, que o One Piece traz. E a questão do Dome Reverso, eu também penso que o Luffy ele é capaz de resistir ao Dome Reverso. Mas por quê? Porque o Luffy ele tem um espírito tão puro que ele é capaz de combater o mal sem se contaminar com o mal, sem se aquilo derrube o coração dele. E vai ser um embate não só físico, mas também mental e espiritual para o Luffy. O Luffy na Quinta Marcha é o deus da libertação, então ele não pode ser escravo. O Dome Reverse é o cúmulo da escravidão, é o ápice, é o clímax da escravidão. E o Luffy ele é o deus da libertação, então ele não aceita ser escravo de jeito nenhum. Então eu tô também ansioso para ver esse embate entre Luffy e Nika contra Imu. Essa luta, essa disparidade. Eu tô ansioso para ver também o Barba Negra chegando em Elbaf. E o Shanks e todo mundo, a galera se reunindo. E talvez, muito provavelmente, o Luffy e o Barba Negra lutando juntos. Assim como David Jones e Joy Boy lutaram juntos há 800 anos atrás. E agora Joy Boy no Luffy e David Jones no Barba Negra. A história se repetindo, dizendo que a verdade, que a vontade nunca morre. O guerreiro pode morrer, mas a vontade continua viva. E o One Piece fala muito sobre isso, sobre a vontade herdada, né? Sobre agora o Luffy é a encarnação do Joy Boy e o Barba Negra é a encarnação de David Jones. E os dois lutaram juntos no final do século perdido. E agora eles estão lutando juntos novamente. E talvez, em vez de brigar para encontrar One Piece juntos. Então, eu acho que isso seria muito legal. Deixa aí nos comentários o que você achou. Compartilhe o vídeo com os mais amigos, com amigos que também estão nos semanais, que também estão nessa aventura, nessa jornada para alcançar One Piece. E vamos todo mundo junto encontrar One Piece. Vamos conquistar nossos sonhos juntos, nossos objetivos. Eu quero ser jogador de futebol, vamos lá. Eu quero fazer engenharia e ser engenheiro, sou o melhor engenheiro de todos. Bora lá, vamos estudar, vamos focar. E assim como o Luffy realiza os sonhos dele, a gente também tem que ter esses objetivos, esses sonhos e batalhar para conquistar nossos sonhos, que esse é a mensagem de One Piece. Então é isso aí, se inscreve para entrar na tripulação, para ser meu companheiro, um companheiro de tripulação. E para a gente encontrar One Piece, senta o dedo no like, deixa a opinião nos comentários e já compartilha pra galera, pros amigos próximos que gostam de One Piece. E bora encontrar One Piece, né, velho? Joy Boy aqui, na companhia de vocês.